Bem-vindas e bem-vindos ao canal Arte com Mag, com um convidado especialíssimo, que é Diego Velázquez. Esse artista tão celebrado, um gigante da história da arte ocidental, tem a sua trajetória marcada por uma condição muito particular, que é a condição de artista de corte. É uma pessoa que trabalha exclusivamente ao serviço de um rei. A história da arte no Ocidente, ela tem vários casos como este, e isso ficou bem relativamente frequente desde o período que nós chamamos de Renascimento até os dias de hoje. Entretanto, não são todos os artistas de corte que têm uma atividade assim tão exclusiva. Muitos artistas que estão nessa condição, eles atendem o governante, atendem as demandas de pessoas diretamente relacionadas com o governante, mas não necessariamente vivem perto do governante. A gente pode citar, por exemplo, Tiziano, que foi agraciado com um título. Nós podemos citar Rubens, que também foi um artista de corte extremamente importante e que desempenhou muita atividade diplomática. Mas o caso de Velázquez ele é bem particular, porque ele morou dentro do palácio, do Alcácer de Madrid, que era a residência oficial do rei Filipe IV e de sua família. E ele passou praticamente toda a sua vida ali, a serviço do rei. Isso significa um acesso direto à família real, o convívio cotidiano e de intimidade, por que não dizer, com essas pessoas, num período histórico em que as coisas funcionam de maneira extremamente regrada. A sociedade cortesã, desde o século XV, ela é uma sociedade altamente hierarquizada e com regras que são muito rigorosas, que devem ser observadas por todas as camadas da sociedade, não possibilitando grande mobilidade de um lugar para o outro. E uma das características da vida nobre é justamente não trabalhar, é não exercer nenhum tipo de ofício que possa ser remunerado. Entendia-se o ofício do artista na Península Ibérica do século XVII como um ofício artesanal e, portanto, como uma arte mecânica. Esta atividade não era compatível com a nobreza. É interessante nós pensarmos que artisticamente as profissões que estão associadas a esta dimensão, vamos dizer, nobre, ou melhor, livre, são as profissões relacionadas à linguagem. Então, admite-se que uma pessoa de nascimento nobre se dedique às artes, pratique a poesia, que ela escreva obras de ficção, mas não que ela exerça propriamente um ofício profissional como artista. Ser artista não era nada fácil. Bom, continua não sendo, mas eu diria que as dificuldades daquele tempo eram de outra ordem, porque você não conseguia chegar em nenhum lugar sem dominar estas regras. Essa dura passagem de artista mecânico, ou seja, alguém que executa um ofício sem ter a liberdade de inventar coisas, mas apenas copiando coisas que já estão inventadas. Esta passagem ela só é feita quando esse artesão ele se mune de um extenso repertório literário, quando ele também
tem uma formação humanista, ou seja, quando ele tem acesso à educação e a livros, e também quando ele consegue se comportar adequadamente dentro do meio que ele deve servir. Bom, nós podemos dizer que Diego Velázquez tinha todas essas qualidades. Do ponto de vista da sua formação, ele estudou com uma pessoa, né, que hoje nós poderíamos dizer que foi um erudito. Essa pessoa se chamava Francisco Pacheco. Não apenas o familiarizou com técnicas artísticas, mas ele lhe deu uma formação literária, humanista, e o situou dentro de um corpo de conhecimentos desejável para alguém que quisesse galgar este lugar de artista. Essa preparação, né, do Velázquez é extremamente importante e é uma preparação, né, em que ele se familiariza com um certo estilo de pintura que fazia uma grande sensação na Itália e nesse início de século XVII também em outros países da Europa. Eu me refiro à pintura de Caravaggio, ou, se você preferir, ao tenebrismo de Caravaggio. Uma pintura que é construída com uma concentração muito grande em torno das ações e em torno de fortes contrastes de luz e sombra. Essas pinturas que eu me refiro, né, são essas aqui que mostra uma mulher, né, simples, uma mulher do povo, uma ambulante, fritando ovos na rua. Esse tipo de pintura é bastante ligada à obra do Caravaggio do ponto de vista da distribuição de luzes e sombras e também do ponto de vista da concentração da composição na cena. É como se fosse necessário você tirar tudo aquilo que é supérfluo, acessório, né? Tudo aquilo que poderia causar algum tipo de dispersão da cena. E o retrato que nós estamos vendo aqui, executado em 1622, dá a Velázquez passaporte para a corte. Quando nós falamos do trabalho artístico ligado a pessoas de poder, nós estamos falando necessariamente na prática do retrato. O retrato como gênero é talvez o mais antigo. Desde a antiguidade é bem comum, né, que pessoas em posição de poder se façam retratar para que a sua lembrança, ou melhor, a lembrança dos seus feitos, elas possam persistir ao longo das gerações futuras. Logo que Velázquez se instala no Alcácer de Madrid, ele começa a pintar para Filipe IV e com Filipe IV ele acompanha praticamente toda a vida. Velázquez morre em 1560 e, portanto, a gente tem uma história, né, muito longa, né, de serviço, né? São quase 40 anos de serviço. E ele retratou Filipe IV em todos esses momentos. Esse contato com o Rubens, né, e visitas que ambos fazem, né, nas coleções reais, onde inclusive havia muitos Ticianos, Rubens provavelmente alerta sobre as possibilidades da cor, né? E isso traz uma mudança no estilo, né, do Velázquez, né? Não só o contato com Rubens, mas principalmente o contato direto com a arte italiana que é vista, né, no norte da Itália, quando ele visita pela primeira vez. E a gente observa aqui nesse trabalho de 1636, ou mesmo neste outro, né, de 34 a 35, que a palheta muda bastante. Então há, né, cores mais abertas, uma palheta, né, que busca incorporar também cores que contrastam entre si e que
enfatizam muito essa relação, né, com o espaço. O fundo, ele parece de alguma maneira, né, um tanto desconectado da figura, né, como se ele trabalhasse de maneira diferente a figura e o fundo. E esse é um elemento muito característico da arte do Velázquez, que será apreciado por muitos outros artistas ao longo do tempo, sendo um deles Goya, né? Aliás, talvez o primeiro que tenha apreciado e se inspirado bastante nessa relação figura e fundo que o Velázquez nos traz. Velázquez também executou vários retratos, né, de pessoas que frequentam a corte e estão próximos do círculo real. É o caso destes bufões. Durante todo o período em que Velázquez está, né, ali na corte, ele vê uma série de bufões chegar e irem embora, vindo de toda parte. E esses bufões, eles são responsáveis pela introdução do riso na corte. Porque o riso não é apropriado, o riso é entendido como um traço de espontaneidade que não é apropriado ao comportamento do discreto. E do que se ri? Se ri do diferente, se ri daquilo que se considera inferior, se ri principalmente da vulgaridade. A vulgaridade de dizer coisas inconvenientes, a vulgaridade de se expressar segundo a natureza, a vulgaridade, né, de desconhecer as regras do decoro. São elementos, né, que ficam bastante evidentes quando a gente vê uma pintura como essa, Las Meninas, né? Temos aqui também dois desses bufões. Eles estão aqui no canto direito, né, da composição. Lá no fundo, né, da composição, vai entrando ou saindo pela porta, não sei, Dom José Velázquez. Talvez fosse parente do nosso artista, não sei. Ele havia sido uma espécie de superintendente, né, que cuidava dos interesses da rainha e que nesse momento estava responsável pelas tapeçarias do Alcácer de Madrid. A presença dele é desconhecida, né, das outras personagens. Também ao fundo à direita, né, nós vemos, né, a principal responsável pela menina, né, essa freira, né, Dona Marcela de Ulloa, e ao lado dela, né, um guarda-costas, né? E a menina tem duas damas de companhia, né, que são essas senhoritas aí, não é? A infanta Isabel Velasco e a Maria Augustina Sarmiento. A infanta Margarida tinha 5 anos, né? Ela olha para nós assim um pouquinho desconfiada, e nessa desconfiança a gente começa a ficar, na verdade, um pouco perdido a respeito do que o nosso artista quer mostrar. O nosso artista, ele está figurado também nessa composição, né? Ele é visto muito discreto do lado esquerdo, atrás de uma grande tela, que na verdade não sei se existiu, porque ele olha para nós também, e nesse lugar onde nós estamos, né, esse lugar talvez fosse ocupado por duas personagens que nós vemos ao fundo, com sua imagem refletida sobre um espelho. Esses personagens são a Rainha Mariana e o Rei Felipe IV. A composição, né, como um todo, ela, né, vem sendo objeto de inúmeras análises ao longo de todo este tempo. E essa composição vai ser sempre um enigma, né? E enquanto, né, também não se estudar exatamente o que vem a ser o conceitualismo na corte espanhola do século XVII. Então, a gente deve aqui aplicar categorias retóricas para nos aproximarmos de uma maneira mais precisa daquilo que o artista quis nos mostrar. Essa pintura, né, talvez, né, por esse caráter, né,
para nós hoje bastante enigmático, né? Porque ela fala da representação e da representação e da representação, o rei como representante de Deus na terra, a imagem do rei refletida ao espelho, não é? Inclusive, essa é uma imagem importante até do ponto de vista pedagógico, né? A ideia de que o reflexo do rei ela é uma fonte de aprendizado, né? Nessa corte se gostava bastante dos textos de um jesuíta chamado Baltasar Gracián, e possivelmente foi do Herói, né, de um livro do Gracián de 37, que ele aprendeu, né, que o rei Felipe IV se formou. Mas enfim, a gente tem então essa imagem do artista que representa a si mesmo enquanto representa uma pintura que talvez seja a representação dos reis. Quer dizer, são muitos níveis de representação, né, que a gente tem aqui e que demandam, né, uma análise muito mais acurada e baseada, né, em fontes, né, coevas a estes personagens, né, ou que sejam, ou pelo menos fontes que nos ajudem a entender ou refazer de alguma maneira o ambiente intelectual desta corte. Sem elas, é difícil a gente entender o que o Velázquez nos mostra. Mas isso que ele nos mostra aqui é algo que inspirou muitos artistas, né? E que inspirou muitas obras importantes. Um deles foi Goya, como eu mencionei, né? O famoso retrato da família real pintado por Goya traz elementos dessa composição. Tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Só que é horizontal. E ali o artista também se retrata, inclusive à esquerda, se retrata pintando, inclusive à esquerda. E no quadro do Goya a gente tem a Rainha Maria Luísa, né, também com essa cabecinha virada de lado. Bom, minhas queridas e queridos amigos, queridos todos, eu agradeço demais a presença, né, de vocês. Eu quero dizer que este encontro ele é um esquenta, né, do curso Arte no Ocidente do século XV ao XIX, que começa em agosto. É um curso clássico no meu portfólio, estou para completar 26 anos ministrando esse curso, sempre com muita coisa nova por aí. Muito obrigada pela participação e até breve!